Estamos prontos? Estamos prontos? Amém. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos, glória a Deus, nós vamos ler alguns versículos e daí depois um texto. O tema da mensagem, talvez essas 3 mensagens, eu estou falando 3, talvez se eu conseguir em 2, talvez seja 2, se eu não conseguir talvez seja 3, mas eu queria colocar o tema como cidadãos do céu no mundo. Cidadãos do céu que nós somos, aqueles que aceitam Jesus, nós somos transportados do reino das trevas, desse mundo espiritualmente, para o reino do Filho do nosso Deus, do Filho amado, do reino de luz. Mas nós continuamos no mundo, mas hoje nós não pertencemos mais a esse mundo, mas nós continuamos no mundo, em todas as coisas. Tem gente que começa, não entende, e de repente fala, não, eu vou sair. Antigamente as pessoas, não, eu tenho que ir para um mosteiro, eu tenho que me afastar do mundo, eu tenho que me conectar só com o espiritual, eu tenho que sair de tudo que é carnal. E será que é isso que é a vontade de Deus? E eu peguei, Deus foi trazendo revelações e mais revelações para mim, e eu quero compartilhar com você. Então, uma mensagem, e se nós entendermos isso como igreja, eu me vi, e já aqui, pregando isso em outras igrejas, porque de alguma maneira é uma mensagem que tem faltado, não que os pastores não tenham pregado, porque os pastores têm pregado, mas talvez de uma maneira, não sei, depois pensei, quem sabe se eu conseguir, um dia Deus me der condições, escrever um livro sobre isso, porque é algo que mexeu muito comigo. Então eu queria uma mensagem para os cidadãos dos céus no mundo, ou cidadãos do céu no mundo. Tem cidadãos do céu no mundo aqui hoje ou não? Quem é aí? Levanta a mão aí. Amém, glória a Deus. Então eu quero ler alguns textos com você, quero convidar você, e se puder anotar, 1 Pedro 2,11, depois nós vamos ler Filipenses 3,20, e por último, 1 Pedro 1,17, vamos ler em seguida, em sequência. 1 Pedro 2,11 diz assim: amados, Pedro falando para a igreja, para o povo, para os convertidos, para os cristãos. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Mas guardem isso, primeiro, volta lá. Insisto em que, como estrangeiros e peregrinos, ou seja, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo, vocês são estrangeiros, vocês são peregrinos aí no mundo, vocês já não pertencem mais a esse mundo. Pode ir próximo. A nossa cidadania, a nossa pátria, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez que fala que a nossa pátria, a nossa cidadania não é aqui. 1 Pedro 1,17, uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor e tremor durante a jornada terrena de vocês. Ou tem outras versões que falam, portem-se com temor durante o tempo da provação. Chama esse período que nós vivemos, a nossa vida, como um tempo de provação. E você já deve ter percebido por quê. Porque no mundo nós temos aflições por causa do pecado. O pecado destruiu, rebentou o homem, nos deturpou, e a gente por conta disso tem morte, tem violência, tem injustiça, tem tantas coisas que a princípio o Senhor não planejou isso daí. Por conta disso, essa vida se transformou numa vida de tribulação, de provação, de dificuldades. Mas o Senhor fala assim, olha,
portem-se com temor durante esse período, porque é um período, vocês não são mais desse mundo, mas por um período, vocês estão aí, vocês são estrangeiros. O que é um estrangeiro? Eu vou ali, vou passar um tempo nos Estados Unidos, eu sou estrangeiro, mas a minha pátria não é os Estados Unidos, mais cedo ou mais tarde eu volto para o Brasil, eu sou um estrangeiro, eu sou forasteiro, aquele lugar onde eu me encontro não é o meu lugar. E nós, o povo de Deus, a gente precisaria entender muito essa questão, porque nós temos esquecido disso. O povo de Deus tem vivido aqui como se aqui fosse, não, a minha vida é aqui, minha casa é aqui, eu vivo como se só tivesse essa vida, esse tempo, então eu realmente quero aproveitar tudo, e eu vou esquecendo que, peraí, minha vida não é aqui, eu estou de passagem, eu não pertenço a essa pátria, a minha pátria é outra, o meu reino é outro. E de alguma maneira, existe um momento na palavra de Deus, que o povo de Deus experimentou um pouquinho daquilo que nós experimentamos aqui ao longo dessa vida. E eu quero ir para o texto agora, que nós vamos pegar, e eu vou falar depois do que nós lemos. Vamos ler um texto aqui, daí você vai começar a entender o mistério, a revelação e assim por diante. Vamos para Jeremias 29, de 4 a 11, por favor. Jeremias 29, de 4 a 11. O povo de Deus, o povo de Jerusalém, que tinha uma pátria, que tinha um propósito, uma missão, o povo de Deus, eles são deportados para uma outra pátria, para um outro lugar, uma outra cidade, uma outra nação. Eles são deportados para a Babilônia, e eles vão passar ali um período de 70 anos, numa terra que não era deles, numa pátria que não era deles. Eles tinham uma pátria, Jerusalém, eles tinham, mas de alguma maneira, Deus permite eles passarem aquele período de provação, aquele período de peregrinação, aquele período fora da vida verdadeira deles, ou da pátria verdadeira deles. E Deus me colocou muito no meu coração, nós estamos nesse período, nós estamos nos 70 anos da Babilônia, e até isso combina. Você vê que a vida, geralmente, uma geração dura 70 anos ultimamente, né? O último texto lá da Bíblia, após 70 a 80 anos, é um período, é uma vida na Babilônia, ou seja, é uma vida no mundo, e a Babilônia também representa, assim como o Egito, a Babilônia representa o mundo. E nós, de alguma maneira, fomos colocados aqui nesse mundo, porém, nós não somos desse mundo, como aquele povo que foi para a Babilônia, não era da Babilônia. E daí Deus manda um recado, Deus usa um profeta para mandar um recado para esse povo, e esse recado tem tudo a ver comigo e com você, porque é um recado para um povo que era forasteiro, estava numa pátria, num lugar onde não era a pátria, ou a cidade, ou o lugar que eles deveriam estar, porém, Deus os colocou ali por um período, e nós vamos ver esse texto, e depois eu quero tirar algumas lições, as primeiras lições dessa primeira parte da palavra. Jeremias 29, 4, você conhece: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, o Deus da pátria verdadeira de vocês, a todos os exilados, os forasteiros, que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Espera aí, quem que os levou para a Babilônia? Até esse povo, quem deportou foi Nabucodonosor, depois eles foram conquistados, e o inimigo veio e trouxe eles, conduziu eles, mas Deus está falando assim: espera aí, eu estou no controle, quem conduziu vocês para a Babilônia foi eu. A todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia, assim diz o Senhor, um recado para todos que se encontram
na Babilônia. Para todos, é um recado para todos os forasteiros. É um recado para todos os cristãos que se encontram no mundo. É um recado para todos os cidadãos do céu que se encontram no mundo. 5. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela, ou seja, da cidade, do lugar onde vocês se encontram. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem, não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Aqui, porque eles tinham sido deportados, e o desejo deles era voltar para a pátria deles. Eles não queriam ficar na Babilônia, eles queriam voltar, e eles estavam inconformados com isso, e eles queriam ouvir o quê? Deus vem e vai livrar vocês, vamos nos levantar e o Senhor vai nos dar livramento. Eles queriam ouvir palavras que falassem assim: não, Deus está com vocês, e se vocês se levantarem, vocês vão conquistar, vocês vão ter vitória, e vocês têm que se rebelar contra essa nação, vocês têm que se revoltar, vocês têm... Peraí, Deus está falando: tomem cuidado com quem vocês emprestam ouvido. Tem muita gente falando nesse mundo, nessa Babilônia. Tem falsos profetas que se levantam, falsos mestres que se levantam para falar o que vocês querem. Cuidado, porque não foi Nabucodonosor, eu que coloquei vocês aí, e vocês vão passar um tempo aí. Cuidado para não ficar ouvindo coisa. Eles estão profetizando mentiras em meu nome, eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, ou do período de peregrinação, de que vocês vão ficar aí, eu cumprirei a minha promessa, porque eu sou um Deus fiel, que tenho promessa, tenho planos em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar, para a pátria de vocês, para o lugar que realmente é de vocês. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amém? Esse contexto então, eu já dei um pano de fundo aí. O povo tinha sido derrotado, o inimigo, o povo de Deus que pensava que nunca teria dificuldades, porque Deus era com eles, e realmente tinha promessa que se eles não se desviassem, se eles não servissem outros deuses, mas o povo serviu outros deuses, o povo fez tudo que era mal aos olhos de Deus, e Deus permitiu que eles pudessem experimentar derrotas, sofrimento, dificuldades, e de alguma maneira, mas em tudo isso Deus tem um propósito, um plano. Deus não perde o controle. Quando Nabucodonosor vem e conquista, o povo fica desesperado, mas daí vem a palavra de Deus e fala: gente, não foi Nabucodonosor. Quem está no controle, acima de Nabucodonosor, acima dos governantes, sou eu, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Foi eu que estou no controle, foi eu que enviei vocês, e eu tenho um plano, eu tenho um propósito. Tudo isso faz parte de um plano maior. E eu quero dizer que esse plano são planos de paz, planos de bênção. Não pense que eu trouxe vocês aqui para vocês terem uma vida difícil, uma vida difícil sim, mas uma vida de derrota. Eu tenho projetos para vocês. Diante de toda essa dificuldade, diante do desconforto de vocês estarem num lugar
estranho, numa terra onde vocês na verdade gostariam de usufruir toda a segurança de Jerusalém, toda a bênção de Jerusalém, mas eu quero dizer que eu tenho um plano, e mesmo que vocês estejam aqui, numa terra estranha, eu sou o Deus que vou fazê-los prosperar, eu sou o Deus que vou estar na frente de vocês, e digo mais, enquanto vocês estiverem aqui, eu tenho projetos maravilhosos para vocês. Não pensem que o fato de vocês estarem num lugar, que na verdade não é o lugar ainda de vocês, vocês vão ficar só chorando. Não pensem que porque vocês estão numa terra estrangeira, porque vocês são estrangeiros, porque vocês são peregrinos, porque vocês não pertencem a esse mundo, o mundo da Babilônia, não pensem que vocês vão ficar só chorando, ou não vão fazer parte. Pelo contrário, eu trouxe vocês aqui, inclusive para fazer a Babilônia prosperar. Você percebeu? Orem pela cidade onde eu deportei, porque a prosperidade de vocês, a bênção de vocês depende delas, mas vocês precisam orar, porque a prosperidade, a bênção delas depende de vocês também. Olha só o que Deus está falando, e quando Deus está falando isso, Ele está falando por quê? Se eu não me engano, Salmo 137, coloca aí, Salmo 137, 1. Você concorda comigo que o fato deles serem deportados, eles foram derrotados, a segurança do templo, a segurança da bênção, porque eles relacionavam a bênção de Deus com o templo. Deus habitava no templo naquela época. Deus estava no templo em Jerusalém, eles oravam voltados para Jerusalém, eles relacionavam a bênção de Deus com o local, e de repente eles estão em outro local, e eles estão assim, perdemos tudo, fomos derrotados, perdemos a bênção de Deus, e agora acabou. Muitas vezes, meus queridos, nós estamos em meio a esse mundo de caos, com um monte de problemas, onde temos perdas, onde temos frustrações, onde que parece que nós não estamos no controle, e na verdade nós não estamos. Parece que o controle está na mão dos governantes, parece que o controle está nas mãos dos corruptos, parece que o controle desse mundo está nas mãos de tantas coisas, mas eu quero dizer que o controle desse mundo, assim como da Babilônia, assim como dos governantes daquela época, assim como dos governantes de hoje, nada está acima do poder soberano do nosso Deus. O nosso Deus continua no trono, no alto e sublime trono. Foi isso que Isaías viu. No ano que morreu o rei Uzias, o melhor rei, um rei que nos trazia conforto, segurança, prosperidade, e agora o que vai acontecer? Naquela época, Isaías viu que acima do trono do rei Uzias, tinha um Deus que estava no trono mais alto do que o trono humano, e esse Deus era o nosso Deus, é o teu Deus. Acima de todas as coisas, nós estamos num lugar que é de alguma maneira hostil para nós, para os cristãos. É um lugar que nós não sentimos conforto, é um lugar que muitas vezes nos causa pavor, nos causa insegurança, nos causa medo, nos causa frustração, mas eu quero dizer que nós mesmo aqui temos a promessa de Deus, temos a palavra de Deus. O Senhor continua falando conosco: eu estou com vocês, e mais, eu tenho plano para vocês aí. É isso que Deus está falando. Primeira coisa, esse povo, porque Deus fala com aquele povo? Porque aquele povo, depois de sensações, de perda, de frustrações, não estamos no nosso lugar. E muitas vezes eu e você, não sei se você for igual eu, às vezes eu queria já estar no céu. Muitas vezes quando eu vejo algumas coisas, algumas situações, eu fico assim: volta logo, Senhor, cumpra-se esses 70 anos logo.
Eu não aguento mais, eu quero a eternidade, eu quero ver aquilo que o Senhor falou, que olho nenhum viu, mente nenhuma pensou, ouvido nenhum ouviu. Eu quero ver o governo do Senhor, que vai ser um governo justo, verdadeiro, onde não vai ter mais morte, onde não vai ter mais choro, onde não vai ter mais corrupção, aonde o Senhor vai reinar com cetro de justiça, com vara de ferro, e não vai ter mais para ninguém, aonde nós, eu, você, aonde a igreja vai se assentar com Cristo e reinar com Ele, e a justiça, a paz, a alegria, a abundância vai reinar também. Eu quero esse reino. Eu queria por mim, se amanhã já estar nesse reino. E olha o que esse texto fala: o povo que foi deportado para a Babilônia, junto aos rios da Babilônia, nós nos sentávamos e chorávamos com saudade de Sião, da nossa pátria, da bênção que era nós estarmos lá. Continua 2. Ali nos salgueiros pendurávamos as nossas harpas. A gente não tinha mais vontade de tocar, de adorar, porque a gente parece que a esperança tinha ido embora, porque nós não estávamos num lugar apropriado. Ali os nossos captores, os soldados, as pessoas que nos oprimiam, pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião, adore, cante um louvor para nós. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Essa era a sensação daquele povo. Como que a gente vai ficar feliz? Sabe a vontade, a princípio, daquele povo? Era sentar e chorar. Era sentar e lamentar. Eles não tinham vontade mais de adorar. Eles não tinham mais esperança de nada. Por isso que vem uma palavra falando: eu sei os planos que tenho para vocês. Eu sei, eu que estou no controle. Vocês estão aí por um propósito. Por isso, pare de chorar. Pare de lamentar. Pare de se sentirem escravos, fracos, frágeis. Eu tenho plano para vocês. E aqui vai algo que eu tirei 3, 4 lições aqui, vão ver. Se der tempo a gente fala, senão a gente vai dando, vamos ver com o tempo aqui, mas Deus está falando para nós aqui. Muitas vezes nós estamos aqui por conta de tudo isso que nos cerca. A gente vai perdendo a vontade de cantar, de continuar cumprindo o propósito de Deus, de fazer parte de um plano maior. A gente vai, não, minha pátria é lá no céu, então eu não vou estudar, então eu não vou trabalhar, então eu não vou empreender, porque a vida é difícil. Eu percebi que no meu trabalho lá tem uma turma chata, então eu vou, sabe, Paulo teve se eu não me engano, em Tessalonicenses, tinha uma turma lá que estava tão aleluiado, estava tão envolvido com a glória, e falando: Jesus está voltando. O pessoal começou a parar de trabalhar, e Paulo falou: pera aí, vamos parar, pera a bagunça aí, vocês têm que trabalhar. Aquele que trabalha, aquele que não quer trabalhar, não coma também. Jesus está voltando, mas nós temos as responsabilidades dessa terra aqui, e mais, nós temos que ser exemplo. Nós temos que produzir, trabalhar, investir em coisas, e é isso que Deus está falando. Não é porque você está numa terra estranha que você não tem que produzir, que você não tem que fazer, que você não tem que multiplicar, que frutificar, porque aonde o povo de Deus está, ele pode produzir, pode frutificar e pode abençoar, porque ele faz isso no poder do nome de Jesus. Ele faz isso porque ele tem um Deus que, independente do lugar, está com ele, abençoando, o fazendo prosperar. E é isso que começa. A carta fala, se eu pudesse juntar esses textos, eu colocaria Deus falando assim: pessoal, parou o choro, parou, vamos lá, eu tenho plano de paz, estou falando, estou confortando vocês, vai ser por um período, depois eu vou trazer vocês de volta, e daí vocês vão clamar a mim, eu vou ouvir. Meus queridos, vocês nem imaginam o que está por vir, mas por enquanto, nesses 70 anos, vocês, em vez de ficar chorando, façam o seguinte. Primeiro, versículo 5,
construam casas e plantem jardins e usufruam disso. Coloca o versículo 5 aí, por favor. Construam casas e habitem nelas. Usufrua daquilo que você construiu. Plantem jardins e comam de seus frutos. Ou seja, trabalhe, invista, produza, frutifique e aproveite do fruto do teu trabalho. Ah, mas nós estamos numa terra difícil, nós somos escravos aqui, a coisa é complicada. Não, faça isso porque eu vou estar com vocês abençoando o trabalho das suas mãos. Meus queridos, nós como povo de Deus, e o que Deus está falando, não interessa o lugar, vocês precisam ser excelentes, vocês precisam produzir, vocês precisam trabalhar, vocês precisam plantar, vocês precisam construir, vocês precisam empreender, vocês precisam ir. Não é porque vocês não estão no lugar que vocês vão ficar só querendo tocar arpinha, não só orando. Tem tempo para isso e vocês vão perceber na próxima pregação. Mas aqui eu quero falar de coisas que muitas vezes por conta da igreja, e por isso que eu falo, nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Isso não tem, e nós vamos ver, mas isso não tem que nos levar a não, eu não vou trabalhar, eu não vou estudar, eu não vou crescer, eu não vou querer ser um empreendedor, eu não vou querer conquistar, até mesmo porque Deus quer usar isso para usar você depois das suas conquistas para a glória do nome dEle. Você quer alguns textos, e a Bíblia inteira fala sobre o trabalho, fala sobre a excelência no trabalho, fala sobre a dedicação no trabalho, sobre construir. E aqui quando eu falar sobre trabalho, é trabalho, estudo, é cursos, é tudo aquilo que a gente como povo de Deus pode fazer, e Deus nos capacita, Deus nos dá inteligência, sabedoria para fazer muito mais. Mas muitas vezes, sabe o que? Parece que o povo de Deus, por causa do, minha pátria é lá no céu, então eu não vou construir nada aqui. Espera aí, Deus está falando para vocês construírem, Deus está falando para vocês trabalharem, para vocês empreenderem, para vocês multiplicarem, amém? E parece que tem um negócio, tem palavras, eu peguei, não vou ler aqui porque senão eu vou começar, mas vai lá, digita no Google, versículo sobre preguiçoso, preguiça, vai ter um monte, e parece às vezes, olha assim, às vezes o povo de Deus que tinha que estar seu melhor funcionário, seu melhor aluno. Eu quero dizer que eu sofri desse mal, e constantemente esse mal parece que me cutuca, e eu quero dizer que parece que o povo de Deus tem orgulho, tem um monte de pecado, mas eu quero dizer que tem um pecado que ronda o povo de Deus, é a preguiça. Tem muitos pecados, mas a preguiça é uma delas. E eu estou falando de mim aqui, mas a gente precisa começar a lembrar, nós estamos aqui, precisamos empreender, estudar, crescer, evoluir, até porque o Senhor quer nos colocar num lugar de honra, o Senhor quer nos colocar como cabeça, mas para isso nós precisamos fazer. Provérbios 12, 24, primeiro Salmo 128, 1 e 2, depois Provérbios 12, 24, por favor. Salmo 128, 1 e 2. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, você vai ter a recompensa do que você trabalhou, do que você produziu, e você será feliz, porque aquele que teme o Senhor, ele de alguma maneira, ele entende que a palavra do Senhor para nós, para o povo dele, enquanto estivermos aqui, nesse período, nós precisamos trabalhar, produzir, crescer, empreender. E você sabe por que Deus fala isso? Porque o homem sem projetos, sem sonhos, sem motivações, ele é
e ele começa a ficar desanimado. Você vê que uma pessoa, quando começa a entrar em depressão, ele começa a ficar para baixo. Primeira coisa que os psicólogos, os médicos, qualquer médico fala: procura fazer algo, vai caminhar, vai fazer uma academia, vai fazer alguma coisa, tenta, o que você gosta, vai fazer, o trabalho faz bem, e não só o trabalho, mas pensar em algumas coisas, em sonhar, em produzir. Nós fomos criados para produzir, porque o nosso Deus é um Deus que produz, até hoje. Jesus fala: meu Pai trabalha até hoje. Nosso Deus é um Deus que cria, que projeta, que faz, e Ele nos criou a sua imagem e a semelhança. Então dentro de nós tem um grito: produza, faça. E quando a gente estagna, parece que a gente começa a perder o gosto da vida. Não, a gente precisa fazer, a gente precisa empreender, a gente precisa sonhar, a gente precisa desejar, porque senão, sabe o que ia acontecer? Esse povo na Babilônia ia começar a perceber que a coisa é feia, que eles estão num lugar complicado, que eles são forasteiros, eles são escravos, eles iam começar a ficar para baixo. Não, tira o foco. Para de olhar que vocês estão para a Babilônia. Vai produzir, vai trabalhar, vai fazer, vai colocar a cabeça em outro lugar, porque cabeça vazia. Então Deus sabe disso e fala: meus queridos, vamos fazer. Amém, meus queridos? Enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos ser o povo que faz, que trabalha, que estuda, que constrói, que empreende, que faz aquilo que o Senhor nos mandou fazer enquanto nós estivermos aqui. Provérbios 12, 24. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. As mãos do diligente, ou aqueles que são, não, eu vou fazer, e diligente, eu vou fazer com excelência, eu vou fazer o melhor, eu vou procurar fazer, o que eu posso fazer? Não, eu vou fazer porque, sabe por quê? Porque Deus me mandou, e eu quero, enquanto eu estiver aqui, eu quero glorificar o nome dEle. Lá na Babilônia, você sabe lembra alguém que Deus colocou para governar? Ali governou em terra estranha? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Fala que eles já foram escolhidos, mas fala que dentro dos príncipes, eles foram escolhidos, e eles se destacaram entre todos, eram os mais sábios, os mais inteligentes. Eles estudaram aquilo que precisava. Eles não ficaram só estudando a Bíblia, não. Porque a Bíblia eles já tinham no coração. Quando eles chegaram lá, Daniel falou assim: eu vou não me contaminar com tudo isso que tem aqui, porém, essa é uma decisão. Outra coisa, eu vou me destacar, eu vou aprender, porque eles tinham que estudar as culturas de todos os povos, tinham que saber matemática, arquitetura, tudo, a ciência dos povos da época, lá da Babilônia. E eles estudaram, e falam que no final de 2 anos, eles estudando, não tinha ninguém tão sábio como eles. Não, mas Deus, lógico que Deus estava com eles, mas Deus privilegia, Deus honra o trabalho, a dedicação, a excelência. E porque eles de alguma maneira entenderam isso, porque a mão dos diligentes o Senhor vai colocar para governar. Tem muita gente às vezes, está difícil, não sei o quê. Vamos fazer mais e melhor, porque o Senhor tem posições para nós, mesmo nesse mundo. Os crentes, não, Deus tem colocado crentes e mais crentes em posições de honra, porque estão entendendo, porque de alguma maneira, e quando eu falo posição de honra, não estou falando, tem crente em posição de honra, mesmo em cargos simples, porque eles fazem aquilo com excelência, fazem o seu melhor, e estão lá sendo honrados mais do que muita gente que às vezes estão em cargos tops, mas não tem a bênção do Senhor. O que eu falo é: nós precisamos dedicar, fazer com trabalho, fazer com excelência, porque nisso o Senhor vai nos colocar em lugar de honra. Amém, meu querido? Teria mais um monte de versículo, mas eu vou para o próximo, senão eu não vou cumprir o que eu falei de... Outra coisa, então, invista no trabalho, em estudo, em projetos. Segundo, versículo 6, coloca aí: casem-se, tenham filhos, casem os filhos de vocês,
Deem os filhos de vocês em casamento, multipliquem-se. Ou seja, invista na família. Invista na família. Primeiro, invista no trabalho, em projetos, empreenda. Segundo, invista na família. Um projeto maravilhoso de Deus é a família. Vocês estão num lugar terrível, vocês estão escravos, mas sabe, coloca o coração naquilo que Deus tem falado, tem nos dado de presente. Casem, viva a família. Você construiu casa, agora casa, vai morar, vai usufruir do que você plantou, mas não usufrua sozinho, usufrua com alguém do teu lado, usufrua com uma família, tenha filhos, ensine os seus filhos o caminho que devem andar, invista, ensine eles tudo que você aprendeu, deixe um legado para eles, cuide da sua família. A palavra de Deus é repleta de texto falando para nós cuidarmos da nossa família. Marido, amai as suas esposas. Pais, ensinem os seus filhos o caminho que devem andar. Seja exemplo. Esposas, amem seus maridos, sejam submissas, e ajude eles a edificar a casa, porque a mulher sabe edifica o lar. São tantos ensinamentos, mas aqui vai um, e aqui nós somos uma igreja que pensamos na família, em tudo isso. Aqui vão começar os cursos da UDF, da Universidade da Família aqui. Tem cursos para casais, para que os casais vivam melhor, porque a vontade de Deus é que nós não vivamos em pé de guerra, que eu tenho que amar minha esposa, porque isso é mandamento, mas eu vou amar porque Deus falou. Fazer o quê, né? Não é isso que Deus quer, não. Deus quer que ame, assim como de todo o coração, de toda a alma. A gente precisa amar a esposa e olhar e falar assim: eu amo porque eu tenho, não só porque é um mandamento, mas porque eu tenho prazer, porque eu investi, porque de alguma maneira eu tenho dedicado, eu tenho orado, eu tenho sido sacerdote, de alguma maneira eu tenho investido na família, porque tem muita gente que a primeira parte tem investido em trabalho, tem investido em estudo, tem empreendido, mas como tem falhado e fracassado nesse outro plano, que é invista na família, cuide dos filhos, cuide da esposa, esposa cuide do marido. Vamos, de alguma maneira, nós estamos aqui, eu sempre falo, vamos servir a igreja, coloque Deus em primeiro lugar, mas nunca isso significa deixe de lado a sua família, pare de trabalhar, pare de alguma maneira fazer com excelência, tanto na questão do trabalho como na questão da família, porque a vontade de Deus é que você seja abençoado na tua família. Tem um salmo sobre isso, Efésios fala sobre os deveres do marido, os deveres das esposas, os deveres dos filhos, os deveres dos pais. Eu não vou ficar falando e citando um monte de texto, mas tem um monte de texto. E nós aqui como igreja, nós queremos, eu falo, os líderes que têm mais contato em conversa comigo, eu não quero líder aqui, nossa, na igreja, é uma bênção, e como está na casa? Nossa, terrível. Eu não quero, isso daí não é produtivo, não é saudável. Você está na igreja, e tem muita gente durante muito tempo, principalmente antigamente, que a igreja é um escape. Eu sou infeliz em casa, não aguento meu marido, não aguento minha esposa, não, tenho um problema, então eu vou lá na igreja. Em casa eu não consigo nada, eu sou um péssimo marido, eu sou péssima esposa, eu não consigo, mas na igreja, eu me realizo, porque na igreja eu faço. Não, mas está errado. O primeiro ministério que Deus te deu é a família. Você precisa cuidar, você precisa, então casem, dê os filhos em casamento, seja, invista na família. Olha aqui o 1 Timóteo 5,8, eu só vou ler 2 versículos que mostram muito essa preocupação de Deus com a família. 1 Timóteo 5,8, diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente da sua própria família, da sua casa, negou a fé, e é pior que um descrente. É muito forte. Não adianta ficar na igreja dando glória a Deus, falando aleluia, falando em línguas, fazendo um monte de coisa lá, mas não cuida da sua família. A palavra de Deus fala que uma pessoa assim é pior do que um infiel. Sabe, então,
Nós estamos num mundo que tem bombardeado a família, nós estamos numa Babilônia que tem falado, não casem, não parem, família, vamos, sejam escravos da Babilônia, vocês são escravos da Babilônia, vocês têm que servir a Babilônia, não, para com esse negócio de família, não, a palavra de Deus é não, casem, tenham filhos, tenham uma família estruturada, porque essa é a vontade de Deus, e Deus vai te abençoar, abençoar você, a tua casa, a tua família, a tua esposa, o teu marido, os teus filhos, isso é a vontade de Deus, que você seja próspero nessa área também, em nome de Jesus. Provérbios 24, 27, por favor. Não, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua família. Esse é um texto que mostra a preocupação de Deus com a família. Para você casar, para você ter filho, tenha recurso financeiro para isso. Deixe uma lavoura preparada, trabalhe primeiro, plante, porque isso é responsabilidade, porque você vai ser responsável por essa casa, por essa família. Tem muita gente, eu amo, eu gosto, eu quero não sei o que, e depois começa a passar um apuro. Eu sei que isso todos nós estamos sujeitos, e acho que todo mundo já passou, e Deus abençoa, e Deus guarda, e Deus abençoa. Mas aqui está um texto, eu peguei esse texto para mostrar a preocupação. Case, tenha família, mas tenha estrutura para conseguir manter a sua família. Se prepare, não é só financeiramente, se prepare para ser um bom pai, se prepare para ser um bom marido, cresça como homem, como mulher, se prepare porque isso é muito sério. Dá para entender, meus queridos? E eu estou falando tudo isso por quê? Porque às vezes nós falamos, e eu tenho falado, e eu vou falar na segunda, terceira pregação, vai chegar o momento, mas eu tenho falado muito sobre, meu querido, você precisa trabalhar para o Senhor, Deus te chamou, Deus tem um propósito, Deus tem planos para você, e sabe, eu não posso por causa da minha casa, eu não posso por causa da minha filha, e eu falo, não, isso aí não é desculpa, coloque Deus em primeiro lugar. E daí às vezes alguém fala assim, nossa pastor, não, aqui as pessoas que, como eu falei, os líderes que têm um pouco mais de contato com a gente, sabem como nós levamos isso a sério. Isso daí desde meu pai e da minha mãe, não é à toa que eles escreveram um livro. Eu sofri com família, eu sei a importância de família, eu sofri de não me preparar, eu sofri com a preguiça, eu sofri de não empreender, de achar, não, eu quero pensar só no céu, um dia a nossa pátria está lá, não, mas nós estamos aqui, e o Senhor nos manda ser prudentes aqui, manda a gente produzir, construir, trabalhar, cuidar da nossa família. Isso nós, como povo de Deus, precisamos estar muito ligado e atento, e precisamos ser exemplos, e estarmos fazendo tudo isso com excelência, amém? Por último, tem mais coisa, mas acho que hoje eu vou encerrar nisso. Terceiro, versículo 7. Versículo 7 de Jeremias 29. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela. Olha, vocês são... Eu estou dando uma responsabilidade, além de vocês, não é porque vocês estão num lugar que não é a pátria de vocês, não é porque vocês estão num lugar que não é o lugar que vocês não é o lugar que vocês queriam, sonham, mas é o lugar que vocês têm uma responsabilidade, além de ter uma responsabilidade de trabalho com a família, vocês têm uma responsabilidade social. Orem pela cidade para a qual eu deportei, ore pelo local onde você se encontra, ore pela tua cidade, pelo teu estado, pela tua nação, pelo teu país, pelo teu trabalho, pela tua escola, aonde o Senhor te colocou, você tem uma responsabilidade de orar por esse lugar, porque a prosperidade de vocês
Ou seja, a bênção de vocês depende da bênção desse lugar. Meu querido, isso é uma chave. E os crentes, por isso que eu estou falando, a gente está se perdendo. A gente vai para a igreja e fica: Senhor, Senhor, ai, vem, visita minha vida, minha casa, minha família e não sei o que. E a nação? A nação que se exploda, está terrível. Ah, Senhor, eu quero mais de Ti. E os vizinhos? Os vizinhos, complicado. Ah, Senhor, ai, que gostosa está a igreja, está uma bênção. Olha a igreja como que está gostosa. E a cidade? A cidade também, prefeito, os vereadores, ou a política, ou a corrupção, ou a falta de organização. E daí a gente está aqui: Senhor, abençoa a gente, abençoa a gente, abençoa a gente. E a bênção não vem. Abençoa a igreja. E a cidade cada vez pior. E às vezes isso reflete na minha vida, na minha casa, na minha família, na igreja. E a gente fica orando pela casa, pela família, por mim, pela igreja. E a gente esquece que esse texto está falando assim: olha, se vocês querem ser abençoados, abençoe a cidade, abençoe a nação, abençoe o lugar, abençoe o trabalho. Tem muita gente que não é abençoado no trabalho, porque não abençoa o lugar, o trabalho, não ora, não abençoa, não profetiza a bênção, só amaldiçoa. Agora o problema é que, por conta disso, não vem a bênção do Senhor, porque o Senhor nos coloca, a bênção de vocês está atrelada a isso. A bênção do brasileiro está atrelada à bênção do Brasil. A bênção do pirajuiense está atrelada a Pirajuí. A bênção do paulistano, ou da pessoa que mora no estado de São Paulo, está atrelada ao estado de São Paulo. E a gente fica: não, mas não. E a gente fica orando por tudo, e às vezes a gente tem quase só amaldiçoado, só criticado, só falado mal, e a gente não assume a nossa responsabilidade. Nós estamos aqui, somos cidadãos dos céus, mas Deus nos colocou aqui, sabe para quê? Para abençoar esse lugar, essa cidade, esse país, esse estado. E aqui vai um negócio que mexeu muito comigo. Dentre os propósitos de Deus, para colocar, para levar pessoas, para permitir pessoas em lugares difíceis, em lugares que parece que, por que Deus me colocou? Por que Deus me trouxe aqui? Esse texto fala, sabe para quê? Para que você abençoe aquele lugar. Pastor, mas eu posso. O Egito se tornou a potência que se tornou por causa do povo de Deus. Primeiro por causa de José e depois por causa daquele povo que trabalhava. O povo de Deus saiu do Egito e o Egito nunca mais se levantou. O Egito nunca mais foi o que era, porque quem abençoava o Egito era o povo de Deus. A Babilônia era uma potência, porque tinha um povo de Deus. Quando o povo de Deus sai de lá, a Babilônia começa a decair, não é mais a potência que é, porque a bênção está atrelada ao povo que tem o Deus da bênção. A bênção do Senhor está atrelada ao povo que Ele manda para os lugares. E mandou para a Babilônia para quê? Para vocês abençoarem esse lugar, essa nação. Vocês têm muito para dar, vocês são uma bênção. Então pare de reclamar, pare de murmurar. Vamos trabalhar, vamos investir na família, vamos multiplicar. E principalmente, vamos abençoar, vamos ser bênção nesse lugar, aonde quer que você esteja, em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos profetizar, vamos declarar que a bênção do Senhor esteja sobre esse lugar, sobre Pirajuí, sobre a minha casa, sobre a minha cidade, sobre o hospital daqui, sobre as escolas daqui, sobre as indústrias, sobre as empresas, sobre as igrejas, sobre o povo de Deus. Vamos orar, profetizar e declarar: aqui tem um povo de Deus que foi mandado para Pirajuí para fazer algo, para abençoar essa cidade. Eu sei os planos que tenho a vosso respeito. Não
deixei, não enviei, não fiz vocês, não trouxe vocês a essa vida para vocês sofrer, porque na Babilônia tem sofrimento, é um lugar que ainda não é a pátria, não é o lugar de vocês, mas eu quero dizer que vocês podem colher frutos maravilhosos nesse lugar, porque eu estarei com vocês, prosperando vocês, abençoando vocês, o trabalho da mão de vocês. Eu vou estar ouvindo a oração de vocês, e quando vocês orarem pela cidade, pela Babilônia, eu vou abençoar a Babilônia, e automaticamente vocês serão abençoados. Eu vou abençoar a casa, a família, o trabalho, os empreendimentos, porque sabe por quê? Porque tem um plano, eu tenho um plano muito maior do que tudo isso, por enquanto, que eu passei para vocês. Vocês fazem um plano, parte de um plano maravilhoso, mas enquanto isso, eu abençoo vocês com tudo isso que eu falei. Amém? Mas, versículo 10, quando completar o tempo, vou cumprir a promessa de trazer vocês de volta para casa. E eu quero dizer que Deus cumpriu, mas daí teve alguns probleminhas, algumas situações, depois de tanta bênção, porém, só no próximo domingo. Você quer saber mais? Não falte em nome de Jesus. Ministério de Louvor, vai ser a bênção? Né? Meu querido, o que isso tem a ver com a aliança, o ano da aliança? O que isso tem a ver, a mensagem, cidadãos do céu no mundo? É o povo da aliança, é o povo que tem aliança com Deus, não importa o lugar aonde eles estão, porque Deus tem planos, projetos, e esses planos são planos de paz, e planos de fazê-los prosperar, planos de bênção. A bênção do Senhor está sobre o povo da aliança, a bênção do Senhor, o cuidado. Eles foram lá, saíram de Jerusalém, estão lá na Babilônia, mas o Senhor envia a palavra dEle, envia os profetas dEle, envia a bênção dEle, não tem aonde. O salmista fala, para onde? Se eu estiver no mais profundo abismo, lá o Senhor estará. Se eu fizer na mais profundeza a minha habitação, se eu estiver no mais profundo abismo, nem lá eu posso fugir da tua presença. O Senhor está presente na nossa vida, na nossa casa, e nós como seu povo precisamos, não porque somos cidadãos dos céus, vamos viver de vento, viver de orar. Nós vamos viver de oração, de orar e de agir, de empreender, de produzir, de fazer, e tudo isso para a glória de Deus, porque as pessoas vão olhar para nós, ver nosso trabalho, ver aquilo que nós estamos fazendo, produzindo, a nossa excelência, a nossa dedicação, o nosso amor no trabalho, a nossa família, a nossa postura como cidadãos, aonde quer que nós estejamos, nós vamos ser responsáveis com o meio ambiente, com tudo aquilo que nos cerca. Não estou nem aí, esse mundo está não. Eu tenho responsabilidade com esse mundo. Deus me colocou aqui para ser bênção, e esse mundo, se depender de mim, vai ser melhor. Essa cidade vai ser melhor, essa cidade vai ser mais limpa, essa cidade vai ser menos poluída, essa cidade vai ter menos palavrão, essa cidade vai ter menos tumulto, vai ter menos desordem, porque eu estou aqui e quero ser uma bênção, porque Deus me colocou aqui para transformar a vida dessa cidade, para transformar o meu bairro, a minha vizinhança, o meu trabalho. Eu sou esse agente. Eu estou na Babilônia, mas eu posso ser um Daniel, transformar, mudar, fazer história. Deus te chamou para ser um Daniel, um
Sadraque, Mesaque e Abednego, uma rainha Esther, que mesmo em terra estranha, Deus os levantou e eles fizeram a diferença. Deus está querendo levantar você aqui em Pirajuí, talvez no nosso estado, no teu trabalho, na tua família. Então se levante, porque a bênção do Senhor está sobre você, em nome de Jesus. Vamos cantar, vamos profetizar a bênção. Pode aplaudir o Senhor.